Dou boa noite para os nossos ouvintes e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E hoje vamos a mais uma palavra de Deus para nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre fé, como eu falei para o irmão Marion, porque hoje em dia a palavra fé está sendo muito usada de forma escandalosa, e muitos que usam, a palavra fé, em nome da fé, escandalizam o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. E também usam o contexto da fé num contexto distorcido também, E hoje eu vou trazer uma palavra sobre isso, um estudo aqui nas Escrituras, como é a fé verdadeira que um cristão deve ter. Um filho de Deus que nasceu de novo. Então vamos começar no Evangelho de Lucas. Hoje em dia, irmãos, a palavra fé, muitas pregações, muitos ministérios estão vendendo a fé, Como diz Paulo nas cartas, ele diz que farão negócio da fé para fins lucrativos. Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Vamos ver tudo sobre fé. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1. E Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados esses dias, teve fome. Então disse o diabo, ou o acusador: se tu és filho de Deus, manda a esta pedra que se torne pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus, ou que sai da boca de Deus. Então aqui o Senhor Jesus começa já a combater o acusador e as suas artimanhas, suas tentações. Então disse o diabo: se tu és filho de Deus. Olha só a tentativa do diabo, eu queria colocar dúvida se ele é filho de Deus. Estava tentando, ele estava provando ele, estava experimentando ele, querendo fazer ele, demonstrar o poder dele. Mas se ele fizesse isso, não seria o propósito para o qual ele veio. Se tu és filho de Deus. E no contexto aqui, irmãos, para os dias de hoje, está trazendo uma palavra para nós, quem é filho de Deus hoje, que se chama filho de Deus hoje? Somos nós, os que nos chamamos de cristãos, discípulos de Jesus, aquele que nasceu de novo, que se batizou, que entrou no corpo de Cristo. Esse hoje é chamado de filho de Deus. Então, filho de Deus hoje somos nós, não é mesmo? E quantas vezes, irmãos, o diabo não diz: tu não é crente, por que está sofrendo tanto? Tu não se converteu, tu não está servindo esse Deus agora? Por que tu está passando por isso? Por que tu está nesse negócio agora? Por que todo esse problema, essa aflição? Porque muitas das vezes, em certos ministérios, que são uma heresia também, dizer que quando a pessoa se converte, todos os problemas têm que acabar, Vem para Jesus, tudo vai dar certo, aquela coisa toda, tudo vai melhorar. Mas nos ensinos bíblicos mesmo, toda vez que alguém se converte, ele começa a padecer. Ele começa a sofrer perseguição, tribulações. Tanto que a palavra diz, que não fosse chamado só para crer, mas também para padecer, E nos compete passar por muitas tribulações, disse o Senhor Jesus a Paulo. Nos compete passar por muitas tribulações e aflições neste mundo para herdar o reino de Deus, para herdar a salvação. Então não é essa moleza toda como estão pregando por aí, não. Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão. Ou seja,
tu não é filho de Deus, é só orar a Deus que Ele vai resolver o teu problema. Ele não é o dono do ouro e da prata, Ele não é o Deus que cura. Por que tu está doente? Por que tu está passando por essa aflição, por esse problema familiar, né? Por esse, sei lá, tantos problemas que existe hoje, né? Com o marido, com a esposa, com o filho nas drogas, isso e aquilo, né? Enfim, doenças, falta de emprego, miséria, muitos problemas, né, irmãos? Seja qual for o problema, o tipo de problema, sempre tem alguém que sabe para que a gente vai te perguntar, ou até vai falar de ti pelas costas para outro. Ah, mas aquele fulano ali, aquela fulana, aquela família ali, não são crentes? Como é que eles estão passando por isso? Cadê o Deus deles agora? Né? E isso existe, irmão, isso é fato. Mesmo que tu não saiba, as pessoas falam, elas apontam, que são pessoas fingidas e falsas, né? Que esse é o ímpio mesmo. Tu não é filho de Deus, por que está passando por essa situação? Né? E ele tentou aqui, ó, manda que essa pedra se torne pão para te se alimentar, para te aliviar o teu sofrimento. Né? É isso que acontece hoje. Muitas ofertas, né? Tu não é crente? Pede a Deus. Não é isso? É a tentação. O verso 4. Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o homem, o ser humano, nós não vivemos só de aparência, só de milagre, de bênção, né? Aquela fé do já, entendeu? Eu tenho fé, então eu creio que tem que acontecer já, agora, eu quero ver acontecer agora. Não é bem assim, irmãos, não é bem assim. Nós temos que crer, mas crer com entendimento, não essa fé fantasiosa que muitos criaram, né, nas suas cabeças e virou doutrina. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem vive da palavra de Deus. Por que da palavra de Deus? Porque as palavras de Deus são espírito e são vida. E a palavra de Deus é eterna. Então é disso que nós precisamos. Não precisamos de algo material e momentâneo para aliviar o nosso sofrimento, ou para nos dar riquezas ou bens. Isso vai durar pouco. Claro que nós precisamos de coisas assim, mas a palavra diz que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que nós precisamos para o dia a dia vai ser acrescentado. Comida, bebida, teto, roupa. Né? Mas o que nós precisamos mesmo é a palavra de Deus, que são espírito, que são vida e a vida eterna. Então o diabo, verso 5, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, destes mundos, porque me foi entregue, olha só, o mundo foi entregue ao diabo. Por isso que o mundo aqui, a palavra diz aqui, o mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao maligno, porque ele é o Deus deste século. E a mim foi entregue, e a dou a quem eu quiser, se tu, prostrado, me adorares. Será toda tua este reino. É exatamente isso que o diabo faz. Ele oferece bandejas para te desvirtuar do caminho. Por exemplo, assim, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Muitas das vezes, irmãos, nem toda a bênção vem de Deus. Nem todo bem que nos é oferecido, porque tem muitos ministérios que o foco deles é a prosperidade. É o ministério que explode prosperidade, tu vê os testemunhos, o irmão recebeu um carro, o irmão fechou o negócio, o irmão foi sorteado, o irmão apareceu na conta dele não sei quantos mil, o fulano foi curado, o fulano foi isso. E é só prosperidade assim ao extremo, a coisa acontecendo, e tu vê, mas onde vem tudo isso? Como é que pode? Aí tu olha para a vida desses irmãos, não tem fruto nenhum de santidade, de obediência a Deus. Ou seja, quem será que está dando essas bênçãos? Né? Toda essa prosperidade. E muitos deles nem são crentes. Não é mesmo? Até ímpio ganha, que vai nos cultos de prosperidade, porque a propaganda é tanta, né? Que eles vão. Estão cultuando a Mamon, Deus do dinheiro. A Mamon, Baal, fertilidade, prosperidade, não é mesmo? Então nem sempre
essa prosperidade vem de Deus. Por que que não vem? Vamos ver aqui o que fala a palavra. Já vamos ver. Nem toda bênção, nem toda prosperidade vem de Deus. É enganoso. Que Deus não age dessa forma. Deus não é um Papai Noel que fica distribuindo presente para todo mundo toda hora. Sem obediência, sem temor, sem santidade, isso está em desacordo completo com a palavra de Deus. Não é bem assim mesmo. Muitas vezes é o próprio diabo, é o próprio Deus deste século que dá essas coisas. Para quê? Para cegar mais ainda o entendimento dessas pessoas. Para elas pensarem que estão agradando a Deus. Olha, eu estou recebendo, né, bênção e prosperidade, então Deus está comigo, Deus está do meu lado. Deus está me aprovando do jeito que eu estou, ou seja, eu estou tudo errado mesmo, não estou obedecendo, não estou sendo santo, não estou andando em santidade, não estou temendo a Deus e estou ganhando prosperidade ainda, estou sendo abençoado. Pô, quer dizer que eu estou aprovado por Deus, Deus está comigo. Ou seja, para cegar mais ainda o entendimento dessa pessoa, é para fazer ela ter convicção no seu coração que ela está salva, que Deus está aprovando ela, quando ela não está bem longe de Deus. É isso que o diabo faz, cega o entendimento. E como é que ele cega? Com o poder deste mundo. Tudo que o mundo tem para oferecer, o diabo oferece. Tudo é dele. A mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. E o verso 8, respondeu Jesus, está escrito. De novo, ó, sempre o Senhor Jesus responde, está escrito, está escrito. Por quê? Porque ele conhece a palavra de Deus. Ele não vai ser enganado. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, de novo a pergunta, se tu és, está indagando ele, se tu és, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo usando a própria palavra de Deus. É exatamente isso que os falsos profetas fazem. Esses que pregam prosperidade ao extremo, falam que tu não vai sofrer, que não vai acontecer nada. Eles usam a própria palavra fora de contexto, isoladamente, para fazer as pessoas crerem na mentira. Usa a palavra de Deus, mas só que fora do contexto, entendeu? Sem encaixar todo o contexto da palavra para entender o que significa aquilo. E aí as pessoas que não lêem a palavra, que são leigos, eles caem. Que não estudam, que não examinam as escrituras como nós fazemos aqui, eles caem nisso. Respondeu Jesus, dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado de tentá-lo de toda sorte, todo tipo de tentação, o diabo se retirou da presença do Senhor Jesus até ocasião oportuna, ou seja, ele tentou de tudo quanto foi jeito o Senhor Jesus ali e não conseguiu nada. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava firme na fé, estava retendo a palavra, ele não caiu na tentação. E ele retirou-se até a ocasião oportuna, até nova oportunidade. Ou seja, o diabo não vai deixar de nos tentar e de nos fazer cair. Ele vai armar todo tipo de cilada, laço do passarinheiro, dardos inflamados, ele vai fazer de tudo. Enquanto nós estiver nesse mundo físico aqui, com esse corpo físico corruptível, ele sempre vai estar planejando dia e noite, ele não dorme. Nós dormimos, mas ele não dorme. Ele está sempre maquinando, ele não descansa, até a ocasião oportuna. Até quando for oportuno, ele vai entrar com tudo, com todos os dardos inflamados. Então aqui o Senhor Jesus nos ensinou como reter firme a palavra, e para isso nós temos que ter conhecimento das Escrituras. Não tem como nós ficar firme durante uma tribulação, uma provação, uma tentação, se não conhecermos o que está escrito. Não é mesmo? Vamos ver em Mateus agora, Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 19 e 20. Mateus 17 e verso 19. Aqui diz assim, sobre o demônio que os discípulos não conseguiram expulsar. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus,
Aqui é o contexto aqui, quando eles não conseguiram expulsar o demônio do menino. Aí o Senhor Jesus teve que ir lá expulsar. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntaram-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo, mestre? E disse-lhe Jesus: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Aí muitos usam também esse versículo aqui de forma isolada também, para falar sobre fé. Pode pedir qualquer coisa que vai acontecer. Mas vamos entender o que significa esse verso 20 aqui. Jesus usou essa ocasião, esse acontecimento, para dar um ensinamento. Olha só. Disse-lhe ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, ou seja, uma fé minúscula, se tu crer, se tu acreditar assim minusculamente, não precisa ter uma fé enorme, um grão de mostarda, isso é minúsculo, direis a este monte. Claro que aqui a este monte, Jesus ele está usando uma figura de linguagem, uma metáfora, uma forma de falar para dar um exemplo. Não é que vai transportar prédio para um lado, montanha para o outro, não é isso. Isso aqui era uma maneira de falar. Por quê? Porque nas culturas antigas, até na cultura judaica também era feito isso, aqueles que tinham fé eram chamados de removedores de montanhas. Por isso que o Senhor Jesus usou esse exemplo aqui. Usou monte ou montanhas aqui, a tradução, né? E direis a este monte, ou seja, significa removedores de montanhas. Passa daqui para lá ou para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. O que quer dizer isso, irmãos? O que quer dizer removedores de montanhas? Trazendo para nós como o contexto todo aqui da fé que eu quero trazer, é a tribulação, por exemplo, a aflição, a tentação, a provação, a dificuldade. Ou seja, o que representa isso? As montanhas, os montes, grandes montanhas, grandes montes. Quantos montes, quantas montanhas a gente não está carregando, né? Não está passando? Quanto fardo, né? A gente não está carregando? Entende? Quantos problemas, né? Que a gente acha difícil. Mas ele diz aqui: se tiver de fé, um pouco de fé apenas, se tu crer, se tu tiver convicção, se tu confiar, que isso é o significado de fé. É confiar, é crer, é ter convicção. Se tu acreditar, tu vai conseguir passar por essa situação. Se tu crer em Deus, crer na minha palavra, se tu ter fé, porque a fé não é na hora, assim, que nem muitos pregam, tu tem que determinar e já, eu determino, tem que acontecer agora. A fé é uma coisa de espera. Por isso que Hebreus 11 diz o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, tu não está vendo. A fé tu não vê. É o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção, a certeza de fatos que se esperam. Ou seja, de coisas que tu está esperando que vai acontecer. É a convicção de coisas que tu sabe que vai acontecer. Então isso quer dizer que tem uma espera. Não é no ato, eu determino. É o tal do determinismo, né, que pregam muito nessas igrejas de prosperidade, disso, daquilo, né? Muitos conhecem, muitos já ouviram falar. Então, fé é aquilo que se espera. Aquilo que tem certeza que vai acontecer, tu está esperando. Não é mesmo? E direi a esse monte: passa daqui para acolá, e nada vos será impossível. Ou seja, não é impossível nós suportar a aflição, a tribulação, a provação, a dificuldade, a escassez, a nudez. Por isso que o apóstolo Paulo falou: em tudo fui provado, passei fome, nudez, espada, perseguição, doente, mas em todas essas coisas, né, eu posso em Cristo Jesus. Eu posso em Cristo que me fortalece. Então é Cristo que tem que nos fortalecer, é o Senhor Jesus. Aí sim nós vamos poder com todas essas coisas
com esses grandes montes, com essas grandes montanhas. Não tem nada a ver com o contexto que estão pregando aí. Tu pede, vai acontecer e vai passar para lá, é na hora que está escrito, né, que passa daqui para colar, se tiver fé, tu vai acreditar, tu vai crer e vai acontecer. Não é assim, irmãos, não é desse jeito. Se Deus quiser operar o milagre na hora para a glória dele, vai operar, mas no contexto geral sobre fé, não é assim que acontece. Não estamos aqui querendo limitar o poder de Deus. Ele é soberano, ele faz o que ele quer, na hora que quer e como quer. E usa quem quer. Mas, no contexto geral sobre fé da Bíblia, não é assim que acontece. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas espera. E a convicção de fatos, a certeza que vai acontecer. Então vamos tirar bem a dúvida desse versículo para não cair mais nessas heresias que estão falando por aí. Senão a gente não vai ter uma fé madura, uma fé saudável, firme, né? E vamos cair nesses laços aí. Agora vamos ver em 1 Coríntios 10, 13. Primeira Coríntios 10, 13 diz assim, ó. Também concordando com isso que foi lido agora há pouco sobre os montes, as montanhas, que significa ali, trazendo para nós as dificuldades, os problemas, né, que nós passamos. Nada vos será impossível. Não é impossível, por mais a situação seja difícil. Se tu ter fé, nada vos será, tu vai suportar, como diz agora aqui nessa palavra que nós vamos ler agora. Ó. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. Ou seja, não vem a nós, não vai vir sobre nós, Deus não vai permitir vir sobre nós nenhuma tentação, provação, dificuldade, aflição, doença, qualquer tipo de coisa ruim que tu possa imaginar que aconteça nesse mundo contigo. Ou com pessoas que estão ao teu redor. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. Ou seja, é humana, é terrena, é carnal. Mas fiel é Deus, o qual não deixará, não vai permitir que sejais tentados ou provados acima da sua capacidade do que podeis resistir. Antes, com a tentação, com a provação, ele também dará o meio de saída, dará o escape, para que possais suportar. Engraçado que essa palavra aqui, olha, eu não me lembro de ter ouvido numa pregação. Não me lembro, sinceramente, de ter ouvido uma pregação, um ensino sobre essa palavra aqui, nas denominações, nos cultos. Não me lembro mesmo. Não vos sobra, por quê? Porque não é ensinado nos templos hoje, nas denominações, nos ministérios, que o crente sofre. Por quê? Porque isso vai afastar irmãos, vai afastar visitantes, né? Imagina, a igreja ali está lotada com pessoas e vários visitantes, né? Aí o pastor vê, todo mundo vê que tem pessoas de fora visitando, ou pessoas que estão se achegando e querem conhecer a palavra. Imagina se ele vai falar numa pregação, tu quer ser crente, tu vai sofrer. Tu quer aceitar Jesus como Salvador, tu quer entrar no corpo de Cristo, tu quer obedecer a Deus, te prepara para sofrer. Te prepara para renunciar, para passar perseguição. Pô, mas isso aí vai correr a pessoa. Né? Vai correr. Pô, mas eu vim aqui para ouvir uma palavra, pensando que ia ser bom para mim, mas o cara está dizendo que eu vou sofrer. Fui. Né? Abandona na hora. Ou seja, ele engana. Ele está omitindo, ou seja, ele só prega o mar de rosas. Né? Mas só que ele não prega o lado também que a rosa também tem alguns espinhos, né? Não é só maravilha, não é só flor. Claro que tem as bênçãos de Deus, né? Mas também tem as dificuldades. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados ou provados, acima do que podeis resistir. Ou seja, Deus não vai permitir nenhuma prova nesse mundo, nenhuma dificuldade, por mais terrível que tu possa achar que seja,
Ele não vai permitir que tu seja provado acima do que tu possa resistir, mas Ele vai fazer isso conforme o tamanho da tua fé, como é que está na palavra. Mas para isso, tu tem que estar firme na palavra. Aí tu vai resistir. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É essas coisas. É nudez, é espada, é fome, né? Não é aquela posso todas as coisas, sou mais que vencedor, mas sempre aplicando o versículo fora de contexto. Então Deus, Ele não vai permitir que nós sejamos tentados ou provados acima da nossa capacidade. Deus, Ele não vai permitir que algo seja mais forte que nós e nos atropele, nos esmague, a tribulação nos derrube. Não, Ele não vai permitir. E mesmo que o diabo ele tente, ele faça isso, ele precisa da autorização de Deus para fazer isso. Porque ninguém toca num filho de Deus, num salvo, se não for pela permissão de Deus. Vamos ver agora aqui, e também o próprio Paulo falou que muitos crentes hoje não aceitam sofrer. Não, mas eu não aceito, eu tenho que determinar, eu fui ensinado assim, eu não aceito essa prova, eu não aceito. Mas quem é nós, quem é tu, irmão, quem é eu para dizer que não aceito alguma coisa? Olha como disse Jó, né? Nós aceitamos o bem de Deus e o mal não? Tudo vem de Deus, então temos que aceitar. Tanto que o apóstolo Paulo disse que quando ele estava com o espinho na carne, podia ser uma doença, uma provação, mas ele estava com uma coisa tão terrível que ele disse que orou 3 vezes. Ele disse, eu roguei 3 vezes ao Senhor. E o Senhor me negou. Ele não quis tirar de mim essa provação. Senhor, tira de mim essa prova, tira de mim essa doença, tira de mim essa dificuldade. E qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. Ou seja, a minha benevolência, a minha misericórdia sobre a tua vida, a minha bondade já te basta. Ou seja, irmão, Deus já enviou o Filho dele. Deus já providenciou o Cordeiro. O sacrifício no teu lugar, no meu lugar, para a nossa salvação. Se tu já tem o teu nome atendido, escrito no livro da vida, isso já te basta. Já te é suficiente. Já é suficiente para mim isso. Eu já estou contente com isso. Agora, se Deus quiser acrescentar mais, glória a Deus, né? Mas eu já estou mais do que contente, mais do que feliz, mesmo que eu passe 70 anos da minha vida na miséria, sofrendo, isso logo vai passar. Porque a palavra diz que essa breve e momentânea tribulação, né, não se compara com a glória que vai se manifestar em nós. Né? Tudo é passageiro aqui. Logo vai terminar. Não se compara com o peso de glória que vai se manifestar em nós. Entende? Então, se eu já tenho o meu nome salvo, escrito no livro da vida, escrito nas palmas da mão de Deus, parece que eu vejo ele dizendo, calma filho, o teu nome já está escrito aqui na minha mão, ó, espera só mais um pouco, que essa tribulação vai terminar e vai ser finito. Nunca mais tu vai ver choro, pranto, tudo vai terminar. Entende? Então isso é mais do que suficiente. Parece que os crentes de hoje não estão contentes mais só com a salvação. Tem que ter mais coisas. Né? Eles não estão mais contentes por ser salvo do inferno, da morte eterna, do lago de fogo. Né? Não. Eles não estão mais contentes com isso. Essa pregação não agrada mais. Eles querem bens, querem riqueza, querem as bênçãos, querem as promessas de Deus. A promessa que Deus tem, como já foi falado em outros programas, universal para todos no Novo Testamento, é 1 João. E Deus tem esta promessa, a vida eterna para aqueles que o amam. Então, se temos o que comer e o que vestir, com isso estejamos contentes. E se não estivermos também, como o apóstolo Paulo disse, né, passei fome, nudez e tal, mas ele estava contente. Ele estava forte em Cristo. Então o que ele diz? Terminei a carreira, né? Acabei a fé, e agora já está me guardada a coroa da justiça, da vida eterna. Então retenhamos firme essa promessa, a vida eterna. E estejamos mais do que contentes, mais do que felizes, por mais tentação, como disse aqui o verso 13, de Coríntios 13, que esteja passando, tenha na sua mente, sempre pense, não importa a tribulação, você tem que pensar assim, não, eu já tenho meu nome escrito no livro da vida,
Se eu estou passando por isso, é permissão de Deus, Ele quer me mostrar, quer me ensinar algo, não importa. A promessa que Ele fez a mim é a vida eterna. E o meu nome já está escrito no livro da vida, é só esperar mais um pouco e isso vai terminar. Isso é fé, irmãos, isso é fé. Isso é fé. Não é essa fé como ensino aí, não. Por que isso é fé? Porque eu estou crendo, eu tenho convicção que isso logo vai terminar. Deus falou na sua palavra que assim vai acontecer. Então eu estou esperando em Deus o dia chegar, porque vai acontecer. Isso é fé, irmãos. Não precisa receber algum milagre para começar a crer. E no livro de Hebreus 4,15, a carta aos Hebreus, o 16, não, o 15 também, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas ou necessidades, porém, um que como nós em tudo foi tentado, o Senhor Jesus, mas sem pecado, não pecou. Cheguemo-nos, pois, confiantemente ou confiadamente ao trono da graça, o trono da misericórdia, da benevolência, para que recebamos misericórdia, favor do Senhor, e achamos graça, a fim de que sermos socorridos no momento oportuno. Não é mesmo? Como disse ali o verso 3 de 1 Coríntios, Deus ele vai dar o escape. Ele não vai permitir, Ele é fiel. Ele vai nos dar saída no momento oportuno. Ele vai nos socorrer, como disse aqui, ó, verso 16, ó. Para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento ou na hora oportuna. Então Deus, Ele vai nos socorrer. Ele não vai permitir que nós caiamos na tentação, na prova. Claro, para isso temos que ser fiel. Temos que reter firme a palavra. Não podemos desistir. Se tu crer, verás a glória de Deus. Verá o poder de Deus. Não é mesmo? E agora vamos ver no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 14. E verso 13. Agora vamos ver aqui duas passagens que usam de forma isolada, fora do contexto, e distorcem essa palavra para pregarem as suas heresias, pregarem a prosperidade, o determinismo. Eles usam isso aqui. João 14, 13 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Jesus dizendo, ó, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. 13 e 14. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E é o versículo mais usado para o determinismo. Irmão, tudo que tu pedir está escrito aqui, ó, estou lendo para vocês, ó. O Senhor Jesus mesmo disse, ó, tudo quanto vocês pedirdes em meu nome, eu farei. Tudo. Isso envolve tudo, irmão. Pode pedir qualquer coisa. Não é mesmo? Usa a tua fé. Creia. Creia somente. Oferte, bota o teu dinheiro no envelopinho ali, naquele envelopinho dourado, bonito que eles dão, né? Bota ali. Deus me revelou que tem que botar 100 para te prosperar. Né? Determina e tu vai crer aqui, ó, está escrito, ó, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Não é mesmo? E a outra passagem é em João 15. João 15, 7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, peçam o que quiserem e vos será feito. Essas duas passagens aqui, irmão, que eles usam sempre, é João 14 e João 15. Pede o que quiser, irmão, determina, está escrito, ó. Bota Deus na parede, foi Ele que falou. Deus, Ele não pode mentir, não é mesmo? Não foi isso que o diabo fez com o Senhor lá no deserto? Está escrito, ó.
Está escrito que Deus te dará ordem aos anjos a teu respeito para que te guardem. Está escrito. E esses homens, esses falsos profetas, eles estão com o espírito do erro. Eles estão com o espírito do anticristo. E esses falsos profetas, como diz na carta de Judas, nuvens sem águas, falsos mestres, falsos profetas, distorcendo a palavra assim como o diabo fez com Jesus no deserto. Creia, irmão, está escrito aqui, ó. Foi Jesus mesmo que disse, ó. Tudo que tu pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então bota Deus na parede, determina, tenha fé. É essa fé que eles estão ensinando hoje. Mas o que acontece? Falta discernimento nas pessoas, nos irmãos. Falta conhecimento das escrituras para dizer, está escrito também. Sabe onde está escrito? Nós temos que entender a fé no contexto geral, como foi explicado. Vamos ver na carta de 1 João o que está escrito, para dar a resposta. Primeira carta de João, capítulo 5 e verso 14. Diz assim: e esta é a confiança ou convicção que temos nele, em Deus, que se pedirmos alguma coisa, abre aspas agora, olha só, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está vendo, irmão? Está escrito. Ah, mas também está escrito, ó. Em 1 João está escrito, ó, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, podemos confiar. Se for da vontade de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, ele vai nos ouvir. Ele vai nos atender. Ele vai nos abençoar com aquilo que estamos pedindo. Mas qual é o detalhe? Segundo a sua vontade. Temos esta confiança que temos em Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, se ele quiser, se estiver no plano dele, se for do aprazo de Deus, ele nos ouvirá. Ele vai nos atender. Entende, irmãos? Então não é esse determinismo. Tem que ser da vontade de Deus. Deus ele não está obrigado com ele mesmo. Ele é Deus, ele é soberano, nós somos criaturas. Filhos de Deus pela misericórdia com aquele que crê em Cristo. Se torna filho de Deus. Por adoção ainda, né? Nós somos filhos adotivos ainda. Por adoção. Temos nele essa confiança, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Que fique bem claro isso. Quando usarem estes versos de determinismo, de determinar, de botar Deus na parede, usa a tua fé, creia. Está escrito ali que Jesus mesmo falou, ó, pede qualquer coisa no meu nome, eu vou fazer tudo. Ah, mas tudo, qualquer coisa, será que Deus vai... Imagina se isso fosse se cumprir mesmo, irmãos. Não se cumpre. E por que não se cumpre, irmãos? Porque não está de acordo com a palavra. Porque se tivesse de acordo com a palavra mesmo, aconteceria. Agora, mas acontece nesse ministério grande aí, né, de prosperidade, pessoas estão ganhando casa, estão ganhando aquilo, carro. Foi o que eu falei, irmãos, espírito do erro. O diabo ele também dá, como foi lido ali, ó, a mim foi me entregue esse reino, e eu dou a quem eu quero, dou a quem eu quiser. Eu engano, eu cego o entendimento, entendeu? É isso que ele faz. Então nem toda bênção, nem toda prosperidade vem de Deus. E tem mais um detalhe que vamos ler agora, em João 9, Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 9, e verso 31. Esses aqui, ó, são pessoas com entendimento e conhecimento da Torá, das Escrituras. Ó. Olha o que esse homem falou. Aquele que era cego de nascença, e Jesus curou ele. Olha o discurso dele para os fariseus, ó. João 9:31. Sabemos, ó, bem sabemos, porque nós conhecemos a Deus, conhecemos as Escrituras, conhecemos a Torá, conhecemos o Tanar, que é a antiga aliança, a primeira aliança, né? Porque os judeus eles são mestres da Torá, eles conhecem toda a Torá, todo judeu ele conhece a Deus, mais do que nós ainda.
conhece mais a palavra do que nós. Bem sabemos que Deus não ouve a pecadores. Claro que aqui não está falando daquele pecador arrependido, né, irmãos? Aquele pecador arrependido. O contexto aqui é ímpio, é daquele incrédulo, aquele desobediente, aquele que não quer saber de Deus. É esse o sentido de pecadores aqui. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Não é mesmo? Então aquele que é temente a Deus, ama a Deus, é obediente, faz a vontade dele, vai orar a Deus, e se for da vontade de Deus, se Deus estiver de acordo com ele, ele vai ouvir. Então esse é o princípio para a fé, para a oração, né? Primeiro, obediência, temor a Deus, andar em santidade, amar a Deus de todo o coração, não por medo, mas por amor como Pai, né? Orar a Deus com toda convicção e fé, e se for da vontade de Deus, se ele vê que vai ser bom para a nossa vida, ele vai nos conceder, porque a palavra diz, né, que todas as coisas, mais no versículo que usam de forma distorcida também, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então Deus, ele tem que nos abençoar ou nos provar tudo para cooperar para o bem da nossa salvação, né? Por qual propósito Deus vai nos abençoar com algo ruim que nós queremos, mas Deus sabe que não é bom para nós? Isso pode nos desvirtuar do caminho, tirar o foco dele, então ele não vai nos dar. Então tudo que Deus fazer, ele tem que cooperar para o bem, para o nosso bem, para nós no final ser salvos. Se não adianta ele nos dar uma bênção para nós se perder, então ele não vai fazer isso, né? Então tudo tem que cooperar para o nosso bem, para o nosso andamento bom, para chegarmos à salvação. É nesse contexto que todas as coisas cooperam para o bem. Não é como usa por aí, não, que tudo tem que dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar bem, vai dar tudo certo. Não, não é assim, irmãos. Esse versículo da todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, não é dessa forma. Deus, ele vai fazer a nossa vida andar de uma maneira que nós cresçamos para a salvação e não para a perdição. Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, verso 24. Vamos ver aqui um exemplo de um crente, que é o Tomé, que era crente só de milagre, só de vista, né? Como todos já conhecem Tomé. Verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, ou seja, após a ressurreição do Senhor. Diziam-lhe os discípulos: vimos o Senhor. Judas, porém, lhes respondeu: se eu não ver o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado do peito furado, de maneira nenhuma crerei. Está vendo, irmãos? De maneira nenhuma vou crer se eu não ver, se eu não tocar, se eu não pegar na mão, se eu não ver com os meus olhos. E quantos crentes hoje têm assim, irmãos? Não é mesmo? Eu só creio vendo. Eu preciso de um milagre. Eu preciso pegar algum material na minha mão para ter fé. Eu preciso de um lencinho. Eu preciso de uma água ungida. Eu preciso de um objeto consagrado. Senão eu não creio, senão eu não vou acreditar que vai acontecer. Esse é o Tomé. Verso 26. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. E chegou Jesus, estando com as portas fechadas, ele pôs no meio, ele se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. E depois o Senhor Jesus disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete aqui no meu peito, no meu lado furado. E não mais sejas incrédulo, mas creia, seja crente. Não seja incrédulo, creia, seja crente. Pega aqui, ó, bota a tua mão aqui no meu pulso furado. Bota o teu dedo aqui no meu lado, aqui, não é isso que tu queria fazer? Prova aqui, ó, pega na mão, vê aqui. Jesus estava repreendendo Tomé, porque ele não creu. É aquele crente desses ministérios grandes, sabe? Que tem que ver acontecer, tem que pegar o milagre,
tem que pegar a água e levar para casa, tem que pegar a rosa ungida, tem que pegar o sal, o objeto consagrado, pegar o cimento ungido. E tem muita criatividade, irmãos. Vassoura ungida para varrer a casa, para espantar o mal de casa. Quanta besteira, quantas fábulas mesmo, como disse o apóstolo Paulo, estão incrementando no nosso meio aí, né, com doutrinas destruidoras, como disse o apóstolo. Sorrateiramente. Doutrinas destruidoras. Estão destruindo a verdadeira fé, fazendo isso. Oferecendo água ungida, objetos ungidos, lenço ungido, tem que ver para crer, né? Isso não é doutrina de Deus, não é dos apóstolos. Isso aí é doutrina maldita. Doutrinas destruidoras, como disse o apóstolo. Lobos devoradores no meio do rebanho, fazendo de vós negócio, fazendo da fé meios lucrativos. E respondeu Tomé: Senhor meu e meu Deus. E disse Jesus: porque viste e creste? Mas bem-aventurados, mais do que felizes, os que não viram e creem e creram. Ou seja, irmãos, bem-aventurados aqueles que não estão vendo nada, que não precisam ver para crer, para ter certeza, que não precisam pegar num material, numa coisa física para crer em Deus, que vai acontecer. Entende? A fé, como foi lido, como foi explicado, é espera, é a convicção de fato que se esperam, certeza, né, de fato que se esperam. Então a fé não é essa coisa momentânea, no já, no agora. Como foi falado, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas não é dessa maneira, irmão, não é dessa maneira. Então Jesus, Ele repreende aquele crente que se diz crente, que crê nele, que precisa ver para crer, que precisa pegar em algo ungido, algo consagrado, água no rádio, aquela aguinha mineral que o pastor impõe a mão e ora, leva para casa essa água, irmão, e toma, dá para um familiar teu, leva essa rosa, como ministérios grandes que aí leva esse cimento ungido, leva essa maquete de uma casa para a tua casa própria, bota o teu celular aqui nessa cesta grande, que todos vocês, que eu vou orar e vou ungir os celulares para não ser roubado, que eu vou ungir os celulares para vir a ligação do emprego. Olha só quanta mentira, irmãos, quanta heresia, quantas fábulas mesmo. Não, e o pior de tudo, né, eu não sei se eu tenho pena ou se é cumprimento da palavra mesmo, que Deus diz que vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira, né? E os irmãos creem nessa mentira. Agora, eu não sei se eu fico com pena desses irmãos ou se é a própria vontade de Deus mesmo. Porque Deus diz que no fim dos tempos vai enviar a operação do erro, para que creia na mentira. Tu quer isso? Tu deseja isso? Então toma. Toma isso então. Tu quer ficar cego? Tu quer isso? Então toma. Ou seja, Deus, Ele está dando à pessoa o livre-arbítrio dela. É isso que tu quer? É isso que deseja? Toma aí o erro então. Vou permitir que isso aconteça. A pessoa não quer sair do erro, ela gosta disso. E esses ministérios ficam mais rico e rico e rico, né? E milhões de pessoas aos montões indo para o inferno, perdendo sua salvação, acreditando nessas mentiras, nessas baboseiras, nessas fábulas, porque não lê a Bíblia, não tem conhecimento das Escrituras. Então Tomé aqui foi um crente repreensível, porque precisava ver para quê? Para crer, tocar para crer. E agora vamos ver dois exemplos de crentes, né, que creram só na palavra, que é muito conhecido também. Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. A partir do verso 5, fala do centurião de Cafarnaum. Mateus 8, 5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e sofrendo horrivelmente, sendo atormentado. Respondeu-lhe Jesus. Jesus nem esperou o homem falar mais nada. Eu irei e vou curá-lo.
Jesus disse para ele. E o centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha só a humilhação desse homem. Ele se humilhou. Eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o estavam seguindo. Ou seja, eu posso imaginar ali que Jesus olhou para trás, para aqueles que estavam seguindo ele, né? E disse aos que estavam seguindo: em verdade vos digo, ou digo a vocês, eu não encontrei ninguém em Israel com tamanha fé. Olha a fé desse homem, desse centurião. Jesus falou para os discípulos, para aqueles que estavam seguindo ele, para a multidão que estava seguindo ele. Por toda Israel eu não encontrei ninguém com tamanha fé. Ou seja, irmãos, por onde Jesus andava, os milagres estavam acontecendo. Era morto ressuscitando, paralítico, cego, surdo, mudo, leproso, pessoas endemoniadas. Enfim, por onde Jesus andava, por todo Israel, acontecia milagre, né? Só que uma fé que nem a desse homem ele não encontrou. Porque as pessoas precisavam ver o milagre acontecendo para ter fé. Eu vou crer nesse homem, olha o milagre que ele fez aí, né? Eu só frequento aquele ministério lá porque eu vejo que lá acontecem as coisas, né? Em tal ministério lá eu vejo lá os demônios saindo, toda hora lá pessoas manifestando. Eu vejo lá os testemunhos das pessoas sendo abençoadas, recebendo casa, carro, pessoas sendo curadas, né? Então eu creio, né? E era esse tipo de pessoas que Jesus encontrava pelo caminho. Quantos milagres não veio que nós nem sabemos, né? Por toda Israel eu andei e não encontrei ninguém como esse homem, que apenas creu só na minha palavra. Olha a fé desse homem como exemplo, irmãos. Pulando para o verso 13 aqui, ó. Então disse Jesus ao centurião: pode ir, vai-te, e seja feito assim como você creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Está vendo só, irmãos? O criado, o centurião, ele apenas creu na palavra que ia acontecer. Não foi no momento, no já. Ele confiou, ele esperou. Não, se o Senhor disse, assim vai ser. Eu vou esperar para ver os resultados. Não é mesmo? Então, a nossa fé é isso, é espera, irmãos. Seja para qualquer coisa, né? Nós temos que ter fé que o fim de todas as coisas vai chegar, né? Que logo vai chegar o dia de nós nos encontrar com Jesus, com o Senhor, né? Com Deus. E tudo isso vai terminar. E isso é fé. É suportar a miséria, a dificuldade, a tribulação, a doença, o problema, seja o que for, crendo que isso é uma leve e momentânea tribulação. E o outro exemplo é no Evangelho de João. Já estou quase encerrando aqui, irmão, só falta mais uma passagem. O Evangelho de João, capítulo 4 e verso 46. O oficial do rei com o filho doente. E diz assim: Jesus foi então outra vez a Caná da Galileia, onde da água transformara em vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ele soube, esse oficial do rei, que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, foi encontrá-lo. Ele rogou, o oficial rogou, repetindo 47, quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. E lhe rogou que descesse e ele curasse o filho. Ou seja, ele pediu para o Senhor Jesus descer com ele, para ir até a casa dele para curar o filho dele. Né? E foi ter com ele e lhe rogou que descesse e lhe curasse o filho, pois estava à morte, para morrer.
Então Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Então rogou o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E respondeu Jesus: pode ir, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera, e partiu, foi embora. Imagina, irmãos, por exemplo, ó, teu filho, teu pai, tua mãe, teu parente que tu gosta tanto, está à beira da morte. E aí tem uma pessoa, né, que tu sabe, essa pessoa pode curar na hora, o meu pai, o meu filho, né, e eu preciso ir lá buscar ele. E aí apenas o Senhor Jesus disse: pode ir, teu filho vive. Imagina, pô, mas meu filho está morrendo e tu só me diz isso? Não, pode ir que teu filho vive. E o homem creu na palavra e partiu, foi embora. E o verso 51. Quando ele já ia descendo, saíram-lhe ao encontro seus servos, e lhe disseram que seu filho vivia. E perguntou-lhes, o oficial perguntou para os soldados, a que hora começara a melhorar o filho dele. E ao que lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Ou seja, passou horas de viagem de cavalos ali, para o oficial chegar até lá, ao encontro do filho. E ele se lembrou a que horas o Senhor tinha falado, ou seja, passou tempos ali e o filho dele tinha sido curado. Então tem uma espera. E o homem apenas creu na palavra, com convicção, e foi embora crendo que o filho dele seria curado. Então a fé é uma espera, não é no ato. Deus faz no momento, mas isso é tudo da vontade dele, né, irmãos? Segundo a vontade dele. E João 14, que é a última passagem. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus, irmãos, não prometeu para nós de forma alguma bem-estar, não falou para nós que nós não vamos sofrer, ou seja, falou que nós vamos sofrer, vamos ter tribulação, perseguição, vamos passar por provas, fome, nudez, espada, como os próprios discípulos passaram, né? A igreja primitiva também passou, os apóstolos passaram, né? Ou seja, será que eles não eram igreja de Deus? Né? Será que Deus fez acepção de pessoas? Será que Deus vai livrar só nós agora de tudo? Será que os apóstolos e a igreja primitiva, os primeiros cristãos, não eram igreja? Claro que eram. E não foram poupados. É mesmo? Jesus, ele não prometeu bem-estar nesse mundo, não prometeu riquezas, não prometeu que nós não ficaria doente, né? Mas a fé é só: não se turbe o vosso coração, confiem, creem em Deus, e creem também, confiem em mim, na minha palavra está escrito, né? Ele disse, ó, na casa de meu pai tem muitas moradas, tem bastante lugar no céu, irmãos. Não, se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vou preparar lugar, virei outra vez. Essa é a fé que nós temos que ter, irmãos. É na segunda vinda de Cristo. É crer que logo isso vai passar, que nós não vamos passar a vida inteira, a eternidade, sofrendo desse jeito, né? Passando essas dificuldades. E vos tomarei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Jesus deixou o caminho para nós. Ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o caminho, a verdade e a vida estão nas Escrituras, estão na sua palavra. Todo ensino, toda doutrina, todo mapa para nós chegar no céu nesse caminho está escrito. E nós temos que ter fé nisso, irmãos. É crer nisso. E Jesus vai vir nos buscar. Não podemos nos focar nesse mundo. Esse mundo é passageiro, esse mundo é terreno, né? Esse mundo logo vai passar. Temos que colocar os nossos olhos nas coisas eternas, porque as coisas que são visíveis logo passarão, mas as eternas vão permanecer.
E Jesus disse, passarão os céus e a terra. Pode ser tudo ser destruído aqui nesse mundo, tudo vai passar. Mas a minha palavra, as minhas palavras não passarão. Então é essa fé que nós temos que ter, irmãos. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador, eu deixo essa mensagem para nossa edificação, né, para nossa consolação. E dou boa noite para os ouvintes aí, deixo com o irmão Marion. Amém. Bênção de Deus, irmão. É verdade.